A Supercopa foi palco de um verdadeiro espetáculo, e se teve um nome que brilhou intensamente, esse nome foi Bruno Henrique. Em uma final eletrizante, o atacante do Flamengo mostrou mais uma vez porque é considerado um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro. Com sua velocidade, explosão e faro de gol, ele foi o grande protagonista da partida e garantiu que a taça fosse para a Gávea. Desde o primeiro minuto, Bruno Henrique demonstrou estar em uma noite inspirada, colocando a defesa adversária em apuros e incendiando o jogo com suas jogadas. O jogo começou com um ritmo alucinante, e o Flamengo deixou claro que não estava ali para brincadeira. Desde os primeiros movimentos, a equipe rubro-negra impôs seu estilo de jogo ofensivo, pressionando e explorando as laterais do campo. Foi justamente pelo lado esquerdo, onde Bruno Henrique se sente mais à vontade, que o perigo começou a surgir. Com arrancadas impressionantes, ele passou a levar vantagem sobre os defensores, que simplesmente não conseguiam acompanhá-lo. Não demorou para que a superioridade do Flamengo se transformasse em gol, e claro, Bruno Henrique estava envolvido. Em um lance típico do camisa 27, ele recebeu um lançamento perfeito, avançou em velocidade, com uma frieza absurda, finalizou sem chances para o goleiro. O estádio veio abaixo, e o atacante comemorou com sua tradicional explosão, mostrando que estava ali para decidir. Foi apenas o começo de uma atuação de gala, que ficaria marcada na história do clube. Mesmo com a vantagem no placar, o Flamengo não recuou e continuou pressionando. O adversário tentava reagir, mas a defesa rubro-negra estava bem postada. No entanto, o grande diferencial era a presença de Bruno Henrique no ataque. Em mais uma jogada magistral, ele recebeu na ponta, driblou dois marcadores e cruzou na medida para o companheiro empurrar para as redes. Uma assistência primorosa, que mostrava seu senso coletivo e sua capacidade de decidir não apenas com gols, mas também com passes precisos. O segundo tempo trouxe um adversário mais agressivo, tentando buscar o empate de qualquer maneira. Mas se havia alguma dúvida sobre quem seria o dono da noite, Bruno Henrique tratou de dissipá-la rapidamente. Em outro lance de pura velocidade, ele ganhou da defesa e, com um toque sutil, encobriu o goleiro para marcar mais um golaço. O estádio entrou em êxtase, e os torcedores rubro-negros já cantavam que a taça tinha dono. Era um verdadeiro show de Bruno Henrique, que fazia chover em campo. A cada toque na bola, Bruno Henrique mostrava que estava jogando em outro nível. Ele distribuía dribles, arrancava em velocidade e era um pesadelo para a defesa adversária. Com sua experiência em decisões, soube administrar a vantagem e cadenciar o jogo quando necessário. O técnico, do lado de fora, sabia que tinha em suas mãos um jogador diferenciado, alguém capaz de desequilibrar qualquer partida. E foi exatamente isso que ele fez. Nos minutos finais, o adversário até tentou uma pressão derradeira, mas a defesa rubro-negra estava sólida. Quando o apito final soou, não havia dúvidas sobre quem era o grande nome da conquista. Bruno Henrique foi ovacionado pelos torcedores, abraçado pelos companheiros e reconhecido como o verdadeiro herói da noite. Sua atuação impecável garantiu ao Flamengo mais um troféu e reforçou seu status de ídolo dentro do clube. A performance de Bruno Henrique na final da Supercopa foi mais uma prova de sua importância para o Flamengo. Mesmo após alguns momentos difíceis por conta de lesões, ele mostrou que segue sendo decisivo quando mais se precisa. Sua velocidade, explosão e capacidade de definir partidas fazem dele um dos jogadores mais temidos do Brasil. Essa atuação não apenas rendeu um título, mas também reforçou que ele ainda tem muito a oferecer ao futebol brasileiro. Com mais um troféu na galeria, Bruno Henrique entra para a história do Flamengo como um dos maiores nomes da era recente do clube. Suas performances em finais são dignas de um verdadeiro craque, e essa Supercopa foi apenas mais um capítulo glorioso de sua trajetória. Os torcedores, que já o idolatram, terão essa atuação gravada na memória como um dos grandes momentos da história recente do Mengão. Se havia dúvidas sobre sua importância, ele tratou de apagá-las com uma atuação simplesmente brilhante. No fim das contas, a Supercopa teve um dono, e esse dono foi Bruno Henrique. Com gols, assistências e uma exibição de gala, ele foi o principal responsável por levar mais um título para a Gávea. O Flamengo segue empilhando troféus, e muito disso se deve a jogadores como ele, que fazem a diferença quando mais importa.
Uma noite mágica para o rubro-negro e para um craque que segue escrevendo sua história no futebol brasileiro. Bruno Henrique e Arrascaeta acabam de se tornar os maiores campeões da história do Flamengo. Com a conquista da Supercopa, ambos chegam a 14 títulos, superando lendas como Zico, Júnior e Gabigol, que possuem 13 troféus. Mas hoje, o nome que está em destaque é um só: Bruno Henrique. Ele foi o grande protagonista da vitória rubro-negra sobre o Botafogo por 3-1, no Mangueirão, em Belém, e provou mais uma vez porque é um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro. Desde que chegou ao Flamengo, em 2019, poucos jogadores construíram uma história tão vitoriosa e simbólica com o clube como Bruno Henrique. E não é apenas pelo número de títulos. É pela entrega, pela identificação com a torcida e, claro, pelos gols em momentos decisivos. E diante do Botafogo, ele mostrou mais uma vez seu peso em clássicos. A comemoração dos seus 2 gols foi um verdadeiro espetáculo, um retrato perfeito da conexão entre jogador e torcida. O camisa 27 foi a peça-chave do ataque rubro-negro, mostrando sua versatilidade ao atuar tanto como referência quanto pelos lados do campo. Aos 9 minutos de jogo, ele invadiu a área em alta velocidade e foi derrubado. Pênalti. Sem pensar 2 vezes, pegou a bola, bateu e quase foi parado pelo goleiro John. Mas a bola entrou. 1-0 Flamengo. E a festa no Mangueirão começou. A comemoração foi digna de Bruno Henrique. Ele correu para a bandeirinha de escanteio, escorregou, levantou e vibrou com a alma de um torcedor. Gritou, bateu no peito e acenou para a arquibancada como se fosse mais um apaixonado pelo clube no meio da multidão. E quem duvida que ele seja? No Flamengo, Bruno Henrique não é só jogador, é ídolo, é parte da nação. E veio mais um golaço. Em um contra-ataque fulminante, Michael encontrou Bruno Henrique na entrada da área. O que ele fez? Soltou uma bomba no ângulo. Golaço! O segundo gol do Flamengo e mais uma explosão de comemoração. Como um replay do primeiro, BH correu para a torcida, vibrou intensamente, quase arrancou a camisa. 2-0 e festa no Mangueirão. Se tem final, tem Bruno Henrique decisivo. Desde que chegou ao Flamengo, ele disputou 19 finais, marcou 9 gols e ainda distribuiu 2 assistências. Em jogos grandes, ele cresce. E quando se trata de Supercopa do Brasil, os números impressionam ainda mais. Foram 4 edições, 2 títulos e 2 vices. E em todas elas, BH marcou ou participou diretamente de gols. Mas se tem um detalhe que faz de Bruno Henrique um ídolo inquestionável no Flamengo, é sua fama em clássicos. Desde 2019, ele tem sido um verdadeiro pesadelo para os rivais cariocas, principalmente para o Botafogo, que já sofreu 7 gols do atacante. E olha que ele tem uma vítima ainda maior, o Vasco, que já levou 8 gols do camisa 27. O Fluminense também não escapa, 4 bolas na rede contra o tricolor. E o mais impressionante, sua estreia pelo Flamengo foi justamente contra o Botafogo, em 2019, quando marcou 2 gols e virou o jogo no Carioca. 6 anos depois, o roteiro se repetiu. 2 gols contra o Botafogo e a fama de rei dos clássicos mais do que consolidada. O camisa 27 é sinônimo de decisão. Desde 2019, Bruno Henrique soma números gigantes com a camisa rubro-negra, 282 jogos, 97 gols e 52 assistências. E as conquistas? 14 títulos, incluindo 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil e 3 Supercopas. Ele não é só um jogador vencedor, ele é uma lenda viva do Flamengo. E aí, torcedor rubro-negro, qual é o lugar de Bruno Henrique na história do clube? Será que já podemos chamar de o maior atacante da era moderna do Flamengo? Deixe sua opinião. Fogo Troféu Círculo Vermelho Grande Círculo Preto Médio.